E hoje eu quero falar de alguém que ouviu a voz de Deus. Eu quero falar do processo de ouvir a voz de Deus e que nem sempre é fácil esse processo. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí, se os meninos puderem projetar. Hoje a gente está com o Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Tá aí? O Marquinhos, é porque ele é baixinho, o Marquinhos. Nosso Léo Romano, né? Pintou a barba, ele passou um Gracinho. Gracinho que fala na barba, para ficar pretinho, ó, barbinha. Ele hoje está no telão, primeiro dia dele no telão. Chegou poucos dias na igreja, mas é um homem de Deus. Deus tem feito algo tremendo na casa dele. Quero que você abra aí em João capítulo 10, do verso 27 ao 29, em nome de Jesus. Veja o que Jesus diz em João no capítulo 10, no verso 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas então me seguem. No verso 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Repete comigo, jamais perecer, perdão. Olha, perecerei, hein? Sai para lá. Perecer. Jamais vou perecer. E o texto continua. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar as minhas ovelhas da minha mão. Então eu estou aqui para dizer para você nessa noite, eu vou ler o 29 ainda, aguentem aí, que ninguém vai te tirar das mãos do Senhor. Homem algum, estratégia do diabo alguma, tristeza alguma, situação que você viveu ou que esteja vivendo, nada vai tirar você das mãos do Senhor. Você está seguro nas mãos do Senhor. A tua casa está segura nas mãos do Senhor. A tua família está segura nas mãos do Senhor. Talvez você não veja, não perceba, não note. Talvez você nem tenha a percepção clara, mas as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério. Nada vai arrebatar você das mãos do Senhor. Ninguém, Jesus está dizendo. As minhas ovelhas eu digo e elas me ouvem. Quer saber se é ovelha de fato, Vinícius? A ovelha de fato ouve a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus. Antes de tomar nota das coisas que você pensa, que você supõe, das coisas que muitas vezes você fica aí abstraindo a partir dos sentimentos do dia, ouça a voz de Deus. Prefira ouvir a voz do Senhor. E Jesus está dizendo, as minhas ovelhas me ouvem. E elas não vão perecer, ninguém as arrebatará, ninguém vai tirar elas da minha mão. Elas estão seguras nas minhas mãos. No verso 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu? O Pai deu ovelhas para esse bom pastor proteger. Você está protegido pelas mãos dele. Amém, meu amado? O texto vai dizer, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode tirar nada. A mão poderosa de Deus está sobre você. Quando a gente fala de a mão de Deus, Deus tem mão? Não, isso é um antropomorfismo. A teologia vai explicar essas coisas. É Deus usando a linguagem nossa para que a gente possa entender a sua grandeza. Ele está dizendo, ei, a minha mão vai te sustentar. Está dizendo da sua força. Ele vai sustentar você, Ele vai amparar você, Ele vai guardar você, Ele vai proteger você. Então quando a Bíblia diz, a mão de Deus está comigo, Ele está usando uma linguagem para que você possa entender que Ele vai estar com você mesmo, independente do que aconteça, independente do que passe, independente das coisas que estão acontecendo agora. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A característica das ovelhas é que elas ouvem. Elas ouvem a voz do Senhor. Elas anseiam em ouvir a voz de Deus. Apocalipse, abre para mim, Apocalipse no capítulo 3, do verso 20. É um texto que muitos de vocês conhecem.
O texto de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, diz o seguinte, 3:20, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu então entrarei. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Eu vou sentar na mesa com ele. Eu vou ter um tempo de intimidade com ele. O Senhor está falando com você. Então, eu posso afirmar duas coisas de forma introdutória nessa noite. Deus quer falar conosco. Deus anseia em falar ao teu coração agora. A segunda coisa que eu posso afirmar de forma introdutória ainda é que Deus, Ele gosta e procura se comunicar com seus filhos. A Bíblia diz que quando Deus coloca Adão no Éden, o lugar chamava Éden, Ele planta um jardim no Éden. Na viração do dia, o Senhor passava pelo jardim e dizia: Adão, Adão, cadê você? Vamos bater um papo. O Senhor tinha relacionamento com Adão. E o que fez com que Adão perdesse o relacionamento foi a desobediência. Ele parou de ouvir a voz do Senhor. E quando Deus foi conversar com Adão no jardim, ele fala: Adão, Adão, e nada de Adão responder. Porque Adão estava com vergonha, escondido. Tinha colocado folhas de figueiras bravas para poder se proteger. Ele percebeu que estava nu. Mas o Senhor continuou buscando Adão. O problema é que Adão não estava respondendo mais. O grande problema é que quantas vezes a gente enfrenta situações, erros, falhas, a gente para de responder. E o Senhor quer que a gente responda hoje a Ele. O Senhor está dizendo: ei, eu quero gritar teu nome. Ei, João, ei, Ana, ei, Marcelo, ei, Marcela, ei, eu quero falar com você. A Bíblia diz que Samuel, Natália pregou há poucos dias atrás, falando de Samuel, e Samuel estava no templo. E Deus começou a falar: Samuel, Samuel. Ele não entendeu. A verdade é que a Bíblia diz que Samuel pensou que era o homem que estava falando, mas não era o homem que estava falando. Samuel precisava discernir o que era a voz de Deus. E às vezes a gente confunde, a gente acha que é o homem falando e às vezes é Deus falando conosco. Às vezes a gente até resiste, e Samuel resistiu e ele foi procurar em Eli, mas não era Eli que estava falando, era o Senhor que estava falando. Então aprenda a discernir a voz de Deus. E quando Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel, ele disse: olha, quando você ouvir a voz, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. E então quando Samuel responde a Deus, ele diz: fala que o teu servo ouve. Deus contou os planos para Samuel. Porque quando você responde a Deus dizendo: Senhor, fala que o teu servo ouve, você vai ouvir os planos de Deus. Quando você entende que precisa responder a Ele, primeiro Ele fala. Ele quer o quê? Ele quer a sua atenção. A pergunta para nós nesta manhã é: o que está tirando a nossa atenção, que está nos impedindo de ouvir a voz mais importante das nossas vidas? Quais são as coisas e circunstâncias que estão fazendo que os nossos ouvidos estejam entupidos? O que está fazendo a gente ficar tão indiferente àquilo que Deus está falando? A primeira coisa que Deus faz é se apresentar. Depois, Deus se revela. Ele revela os planos dele para a tua vida. Primeiro, ele faz. Depois, ele revela os seus planos. Primeiro, ele mostra a tua grandeza. Revela a tua grandeza. Primeiro, você ouve a sua voz. E em segundo, ele vai revelar os planos dele para a tua vida. Quem quer que o Senhor revele os planos dele para a sua vida? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Nossa responsabilidade é estar em condições de ouvir a voz dele. O que acontece muitas vezes conosco é que a gente coloca as pessoas à frente do Senhor. Isso é um problema. E o nosso coração muitas vezes ele se embota, fica machucado, ferido. E a gente na verdade grila com Deus e acha que Deus que é o problema. Quando na verdade Deus não tem nada com isso. A gente transfere para Deus o problema que a gente tem com as pessoas. E na medida que a gente faz isso, a gente vai se distanciando
da obra dele, da igreja, das pessoas amadas do Senhor, de círculos de relacionamentos importantes, que muitas vezes fazem frente e barreira para tantas situações que estão lá fora tentando perseguir a gente. E a gente começa a se distanciar. Mas a voz de Deus, irmão, que vai te dar segurança para que você possa enfrentar o que vier. Existe uma história, eu quero contar para vocês ainda de forma introdutória. O texto base eu ainda vou ler. Eu só falei do pastor e das ovelhas. Mas existe uma história. Alguns pais, o pai e a mãe, os filhos ainda estavam dormindo. E eles decidiram ir comprar pão numa padaria que ficava a 2 quadras. E eles decidiram, então, vamos comprar pão enquanto os meninos estão dormindo. Eles geralmente dormem até mais tarde. E lá é bem rapidinho. A gente vai e volta. É no tempo de eu colocar água aqui, água esquentar, e a gente faz o café e a gente toma junto. E ela foi lá e colocou água no fogo, desceu e foi até a padaria, 2 quadras na área, vão andando até a padaria. Chegaram na padaria, chegaram lá, selecionaram as coisas do café da manhã, compraram fruta, porque o pessoal era light, fruta, compraram tudo, certinho. Vamos voltar, e a hora de pagar? A hora de pagar, tinha uma fila, eles enfrentaram uma indisposição na fila, mais gente. E tinha alguma coisa no fogo. O que estava no fogo? A água estava no fogo. E estava ventando muito e uma janela estava aberta. E então a cortina que ficava rente à porta acabou indo até o fogão que estava com uma chama no fogo. E de repente o apartamento que estava ali silencioso, com 2 meninos dormindo, começou a se aquecer por um fogo estranho, uma fumaça. E de repente o apartamento estava pegando fogo. Os vizinhos começaram a descer e chegaram ali embaixo e disseram, tem 2 crianças lá dentro. E as crianças estavam na sacada. E as crianças na sacada, e todo mundo dizia, pula, pode pular. Eles colocaram uma escada e diziam, pula, pula aí. E nenhum dos meninos se movia. Nenhum dos meninos se movia, o desespero estava tomando conta de todo mundo. Pula, 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 e ninguém pulava. Os meninos viam as labaredas aumentando dentro de cada casa, fumaça para toda parte, eles tossindo, olhando aquilo com pânico, e todo mundo dizendo, pula, eles não pulam, por que eles não pulam? Mas de repente alguém falou, pula! E o primeiro menino abriu os braços e pulou. Depois ouviu uma outra voz dizendo, pula! E ele pulou também. E todo mundo ficou encafifado, por que eles pularam agora? Eles pularam agora porque essa era a voz do seu pai. Porque a voz do pai gera segurança. Porque a voz do pai gera coragem. Porque a voz do pai gera força para poder agir. A voz do pai, você precisa ouvir a voz do pai. Alguns de vocês estão aí com o apartamento pegando fogo. E não é literal, é de forma figurada. A vida toda se incendiando. E alguns estão dizendo, pula, pode pular. Ele não sente segurança. Mas o pai está dizendo, pode pular. Eu estou aqui para sustentar você, guardar você. Eu estou nas mãos dos bombeiros que estão aí, pode pular. Eu estou aqui para poder te proteger, porque a voz do pai precisa gerar segurança, ousadia, coragem. Então eu estou nessa noite de quinta-feira para dizer para você de forma simples, singela, que a voz de Deus é a mais importante voz que você precisa ouvir na tua vida. Ela vai impedir que você gere problemas, ela vai evitar problemas, Ele vai direcionar você para o caminho certo, Ele vai conduzir a tua vida, a fim de que você não seja pego de surpresa em qualquer coisa que seja. Você precisa ouvir a voz de Deus. O texto que eu quero meditar, que é o texto base dessa mensagem, que faz menção da voz de Deus, é o texto de um chamado que está em Êxodo no capítulo 3. Você conhece de cor esse texto e salteado também, que você é bom crente que você é, não é isso? Lê a Bíblia uma vez por ano, que isso, pastor? Toda hora. Êxodo no capítulo 3.
no verso 1. Esse é o texto de chamado de um homem, do homem de Deus. O texto diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Repete comigo: apacentava o rebanho de Jetro. E o texto continua dizendo: o seu sogro, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou até Horebe, o monte de Deus, ou Sinai, Horebe ou Sinai. O texto vai continuar no verso 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas. Repete comigo: Moisés olhou. Mais forte: Moisés olhou. A sarça estava em chamas, mas não se consumia, no verso 3. No verso 3. Então disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver esta grande maravilha. Repete: eu vou até lá. Eu vou até lá. Porque a sarça não se queima, indagou Moisés. Verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para ver, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. No verso 5. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. No verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Esse texto, eu disse, é um texto muito conhecido. Aqui é o chamado de Moisés para poder liderar o povo do deserto, e levar o povo até a terra prometida, até a Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, seu servo. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. E aqui o texto faz menção de Moisés. Moisés já estava velho aqui, não tão velho a ponto de não cumprir o desígnio de Deus para a vida dele. A Bíblia fala que Moisés, com 40 anos, ainda era príncipe no Egito. Num dia, eu disse aqui outra feita, em outra quinta-feira, que Moisés demorou um dia para poder virar príncipe, mas demorou 40 anos para se tornar pastor. Moisés demorou um dia apenas para poder se tornar um príncipe do Egito, mas demorou 40 anos para que Deus pudesse formar o pastor que Moisés precisava que ele fosse. Amém ou não amém? Às vezes a gente não entende os processos que Deus nos coloca, mas Moisés, com 40 anos, ele foge para o deserto de Midian. E ele fica ali. A Bíblia diz que Moisés, eu quero colocar você no texto primeiro, para a gente aplicar alguns princípios e ir embora para casa. A Bíblia diz que Moisés vai para o deserto de Midian, e no deserto de Midian ele encontra algumas moças que estão frente a um poço, retirando água. E ali alguns querem tirar as moças do poço. Moisés chega naquele determinado momento e diz: ei, ninguém vai tirar vocês daqui. Espanta aqueles pastores malvados e serve de água os camelos, serve de água as moças que haviam ido tirar água, as filhas de Jetro. As filhas de Jetro são abençoadas pelo gesto de Moisés. As filhas de Jetro têm o seu trabalho diminuído em função de um Moisés que está agora no deserto, mas o Moisés no deserto, ele está apto a servir. Tem muita gente que enfrentou um deserto e a primeira coisa que ele faz é parar de servir. O engraçado que eu aprendo com Moisés é que ele enfrenta um deserto, mas ele não para de servir. O processo muitas vezes é difícil, porque não era comum que um príncipe fosse submetido ao deserto. E às vezes Deus quer tratar a gente para entregar algo grande. E às vezes o príncipe precisa se submeter ao deserto. Por quê? Por que Deus nos coloca no deserto muitas vezes? Por que a gente enfrenta um deserto? E deserto, vale dizer, quando a gente fala de deserto, está falando de provação, de dificuldade, de lidar com infortúnios, lidar com a falta, lidar com a escassez, gerenciar conflitos e problemas. Isso é deserto. Moisés sai do Egito príncipe, mas Deus quer formar o servo no deserto.
Então o deserto, eu posso dizer para você aqui, nesta noite de quinta-feira, que é o lugar preparatório, é o lugar que Deus nos prepara. O deserto que a gente enfrenta não é por acaso não, é Deus preparando a gente para que nós possamos ter o instrumento que Deus precisa logo adiante. Então o deserto é instrumento de forja necessária. Amém ou não amém? Eu sei que não dá muito amém, porque ninguém quer enfrentar um deserto, mas Jesus enfrentou 40 dias de deserto. Você vai precisar enfrentar algum deserto, irmão, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse deserto vai passar, a escassez vai passar, o problema vai passar. Mais importante do que qualquer outra coisa é que o Senhor está sobre a sua vida. Amém ou não amém? Moisés era príncipe, mas o príncipe precisa virar pastor. É no deserto que a gente é moído muitas vezes. É no deserto que o nosso orgulho inflamado, o nosso ego, ele vai embora. Porque o deserto talvez seja o maior destruidor de orgulhos. É a ferramenta necessária para nos tratar muitas vezes. Tem muito príncipe. Tem muita gente que é pastor amado do Senhor, mas hoje só quer o palácio, quando na verdade ele deveria estar abraçado à responsabilidade no campo com as ovelhas. Tem muita gente que foi chamada por Deus, mas só quer o palácio, o conforto do palácio. Mas o Senhor quer que a gente olhe para o campo agora e abrace as ovelhas. O Senhor está chamando a gente agora para poder abraçar o plano dele, o projeto dele, não é no palácio. O Senhor nos tirou. Porque é muito melhor ser livre no deserto do que ser um escravo dentro do palácio, irmão. A Bíblia diz que Moisés vai para o deserto de Midian. Ele vai para o deserto, mas no deserto ele serve. Moisés não faz conta, ele vai lá e enfrenta. E enfrenta o que vier, porque você precisa estar preparado para enfrentar o que vier. O Senhor está querendo dar para você força, dá para você a estratégia, dá para você o conhecimento, a inteligência, a capacidade, para que você possa enfrentar o que vier. Nada vai abalar você. Você está protegido pelas mãos do Senhor. Há uma voz poderosa entoando algo novo a seu respeito agora, eu creio nisso. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pode aplaudir o Senhor mais forte, pode aplaudir. Glória a Deus. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem popular. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem difícil. Eu estou incumbido de uma responsabilidade difícil para dizer para você que existem desertos áridos para que a gente possa enfrentar. Mas se no Saara choveu esses dias atrás, eu vou dizer para você, Deus pode mandar chuva no meio do teu deserto também. Deus pode te encontrar agora e restaurar o teu ânimo agora, o teu ministério agora, o teu chamado agora. Você está dizendo, pastor, eu fui chamado para poder ser príncipe. Você entendeu errado, você foi chamado para ser um pastor. Você foi chamada para ser uma serva. Você foi chamada para poder servir. Alguns dizem que a gente é príncipe. Eu posso dizer que eu sou príncipe mesmo, mas eu tenho um coração de pastor, de servo. Porque o dia que alguém ele perder o coração de servo, ele já não serve. Então Deus quer que a gente tenha o coração certo para poder prosperar na chamada que Deus tem para nós. O chamado é servir. Moisés serviu aquelas mulheres que não conhecia. E o Senhor muitas vezes está nos levando para um nível de servir pessoas que a gente não conhece. Às vezes a gente quer servir com base naquilo que a gente vai ter de recompensa. Moisés não serviu com base na recompensa, mas Deus o recompensou. Amém ou não amém? Às vezes você vai servir e você não vai olhar quem servir. E nunca olha quem servir. Pelo amor de Deus, sirva a todos, trate todos da mesma forma, com amor, com integridade, com humanidade, com ternura, com compreensão, com afeto, com verdade, com fineza. Nunca esperando recompensa. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deus está cuidando de você até quando você está dormindo. Alguns mais ousados estão dizendo, pastor, estou dormindo até muito para que Deus possa me dar mais. E Deus está querendo te levantar para dizer, ei, eu tenho algo para poder te entregar no campo.
Então eu posso dizer para você que o deserto é um lugar de forja, de preparação. Deus vai nos preparando, vai nos talhando, vai nos moldando, vai dando direção para a gente. Moisés saiu sem direção do Egito. O que Moisés abandonou, Cláudio? Moisés abandonou a planície do Nilo fértil. Moisés abandonou um palácio aconchegante. Moisés abandonou o mar de juncos. Ele podia estar descansando à beira do mar de juncos. Ele podia estar com o pezinho na água. Mas ele saiu de lá e foi viver no deserto. E ficou 40 anos vivendo no deserto. A Bíblia diz que depois de ter servido, as filhas de Jetro, elas levam Moisés até a sua casa. E na casa de Jetro, Jetro é apresentado. Jetro vê Moisés de forma diferente. Moisés, existe graça aos olhos de Jetro, e Moisés acaba virando genro de Jetro. Ele se casa, ele tem um filho chamado Gerson. Gerson significa peregrino, filho da minha peregrinação. Moisés é um peregrino, é alguém que está no deserto, mas mesmo no deserto Moisés frutifica. Porque quem diz que você não pode prosperar no deserto, irmão? A Bíblia diz que Moisés gera um filho no meio do deserto. Ele diz: eu sou peregrino, mas eu estou gerando. O texto ainda vai dizer que Moisés agora ele tem uma função. E qual que é a função de Moisés na casa de Jetro? Ser pastor de ovelhas. Qual que é a grande comissão na vida de Moisés? Agora pastorear ovelhas. As ovelhas de quem? As ovelhas de Jetro. Coloca o texto de Êxodo 3:1 para mim, por favor. E aqui eu quero aplicar alguns princípios para a gente poder ir embora. Posso? Vocês me dão mais 10 minutinhos? Tamo junto? Glória a Deus. Eu falei 10 minutos, mas tem aquele tempinho extra que de repente pode acontecer, só para preparar os irmãos, né, Diel? Para não ficar ninguém aborrecido com a gente. Não é isso, não? Então, glória a Deus. Todo mundo, quinta-feira a gente não vai fazer nada. Amanhã é sextou, não é isso? Sextou amanhã, né? Amanhã sextou. Moisés apacentava o rebanho de quem? De Moisés? Não. Apacentava o rebanho de Jetro. A primeira coisa que eu quero ensinar para você nessa noite. A primeira coisa é, antes de você ouvir a voz de Deus, você vai precisar cuidar de algo que não é teu. Amém ou não amém? Amém ou não amém, amado? Antes de você ouvir Deus falando com você diretamente, você precisa aprender a cuidar de algo que não é teu. Para que você nunca ache que o que aconteceu tem a ver com você. Amém ou não amém? Para que você nunca ache que o que você tem é teu. Porque tudo que você tem, o ministério que você tem, a empresa que você tem, o negócio que você tem, os filhos que você tem, são do Senhor. Amém ou não amém, amado? Glória a Deus. Então, antes de ouvir a voz de Deus, Moisés precisa atender a Jetro. Amém ou não? Antes de cuidar da obra de Deus, Moisés precisa cuidar das ovelhas de Jetro. Amém, amado? Isso é importante, você devia estar vibrando com isso. Mas pastor, eu quero cuidar de algo para mim. A Bíblia fala que Ana tem a senha. Natália disse aqui: quando o Senhor me der um filho, eu vou devolver, porque é do Senhor. A senha para poder receber é falar: não é meu, é teu. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. A senha para poder ser abençoado é dizer: tudo que eu tenho está à disposição do reino, está à disposição do Senhor. Antes que Moisés seja chamado por Deus, ele está cuidando das ovelhas de Jetro. Antes de ouvir a voz de Deus, ele precisa cuidar daquilo que não é seu. Glória a Deus, amado. Então haja com gratidão quando você tiver uma oportunidade de cuidar de algo que não é teu. Seja responsável para poder cuidar de algo que não é teu. Eu vou aplicar isso melhor nesta noite. Sabe, de repente Deus te colocou num negócio, numa empresa, não é sua, mas você pode fazer o melhor naquela empresa. Não é teu, mas você está servindo, você é um cooperador. Então você tem um coração certo e está fazendo o seu melhor. E enquanto você está ouvindo o Senhor, enquanto o Senhor ainda não falou, enquanto o Senhor ainda não disse, não gritou o teu nome, você precisa cuidar daquilo que ainda não é teu, até ouvir a voz de Deus. Amém ou não amém, irmão? Vai chegar um momento que Deus vai gritar o teu nome.
Então a primeira coisa importante, antes de cuidar das coisas de Deus, Moisés precisa cuidar das coisas de Jetro. Antes de dizer um sim no Horebe, um sim no Sinai, ele precisa dizer sim no poço de Midian. Antes de dizer sim para Deus, quando a sarça está ardendo, ele precisa dizer sim a Deus quando está cuidando das pequenas ovelhas de Jetro. Antes de abraçar um grande projeto, você vai ser colocado diante de um pequeno projeto. Mas você precisa abraçar o pequeno projeto como se fosse um grande projeto. Amém ou não amém? Glória a Deus, amado. Você está desanimado? Glória a Deus. É um grande projeto que Deus vai entregar, mas abraça o pequeno primeiro. Pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus para poder abraçar o pequeno. Abraça o pequeno, depois você vai ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente quer abraçar o grande, a gente quer abraçar o que dá certo, a gente abraçar o que deu certo já, o que está validado. Mas quando Deus muitas vezes quer validar aquilo que você está fazendo no pouco. A Bíblia diz, aquele que for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então, às vezes Deus quer testar o nosso coração, nos entregando responsabilidades pequenas. E só assim Deus vai nos colocar sobre grandes coisas à nossa volta. Amém ou não amém, amado? Amém ou não amém? Tem coisas pequenas que o Senhor está querendo que nós canalizemos a nossa atenção para elas. Não despreze os pequenos começos jamais. Glória a Deus, amado. Não despreze os pequenos começos. Você cuidar das coisas de Deus, você vai precisar cuidar das pequenas coisas de Jetro. Antes de dizer sim para Deus, no meio da sarça, Moisés precisa arrancar a água do poço no meio do deserto. Às vezes a gente quer resultado mais fácil. Às vezes a gente quer, saltar e conquistar coisas grandes. Mas Deus muitas vezes quer nos ensinar, e a pedagogia de Deus é diferente da nossa. Deus vai nos dar pequenas coisas para testar o nosso nível de compromisso. Deus vai nos colocar de repente um rebanho difícil, pessoas difíceis, situações que vão exigir da gente ao máximo. Porque Moisés não está cuidando de ovelhas num lugar que é verdejante. Moisés está cuidando de ovelhas no meio do deserto. E às vezes para a gente poder romper, a gente vai precisar, lidar com situações difíceis, ambientes que muitas vezes são inóspitos, mas que nos são para o nosso crescimento. Abrace os pequenos projetos com ousadia. Você não ouviu a voz de Deus ainda para poder começar? Começa e você vai ouvir depois. Amém, amado? Pastor, eu quero muito lançar uma loja. Eu não senti Deus falando comigo ainda. E você já conhece o que, irmão? Você sabe fazer costura, você já pensou sobre o seu negócio, você já estudou sobre ele. Então comece estudando primeiro. Porque se você de repente quer algo grande, mas esse algo grande não gerou comprometimento no teu coração, Deus não vai te entregar. Você vai ouvir a voz depois de ter começado. Então comece hoje em nome de Jesus. Abrace os pequenos projetos. Não tenha medo de abraçar os pequenos projetos. Não tenha medo dos pequenos começos. O mesmo Deus que está no teu começo também está no seu meio, também está no seu fim. O mesmo Deus que te abençoa agora é o mesmo Deus que te abençoa amanhã, é o mesmo Deus que te abençoa no ano que vem. O Senhor já conhece todas as coisas. Então este é o tempo de começar. Talvez você vai começar sem ouvir a voz de Deus, mas vai começar porque é o certo a fazer. Amém, amado? Cuidar das ovelhas era o certo a fazer. Então às vezes você está esperando, não, pastor, eu preciso antes de me lançar nesse trabalho, eu vou ficar em casa 8 horas esperando no meu sofá que Deus fale comigo. Super confortável, com ar 16, né? E Deus muitas vezes quer que a gente salte do sofá e comece a trabalhar. Um pouquinho vai acontecer que Deus vai falar com a gente. Deus vai gritar o teu nome. A Bíblia diz que Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E Deus gritou o nome de Davi para Samuel. Deus vai gritar o teu nome também. Fique tranquilo. Amém? A segunda coisa importante que eu quero meditar junto com vocês essa noite. Que nós precisamos aprender a cuidar de algo que não é nosso. Eu já disse aqui anteriormente. Aprender a cuidar de algo que não é nosso, com zelo. Ou seja, uma empresa que não é sua, você é funcionário, empreenda primeiro lá, ajude primeiro a dar certo lá, não tenha vergonha de fazer dar certo lá, obtenha sucesso,
dentro do negócio de alguém. Empreenda dentro do negócio de alguém. Não é vergonha ainda não ter o seu negócio. Enquanto você não tem um negócio, faça o seu melhor no lugar que você está. Entregue o seu melhor no lugar que você está. Em nome de Jesus. E às vezes a gente fica esperando Deus nos dar um negócio, quando na verdade Deus quer nos treinar no negócio de alguém. Então não despreze isso. Não tenha medo de começar. Aprenda que às vezes o grande projeto de Deus começa dentro de uma estrutura que não é sua. O grande chamado de Deus acontece quando a gente está cuidando das coisas de outra pessoa. O rebanho não era de Moisés, o rebanho era de Jetro. Mas Moisés estava comprometido com o rebanho que não era seu, que era de Jetro. O Senhor está querendo nos levar a esse nível de cuidado, de zelo, com aquilo que não é nosso, é de um outro. Mas eu quero que o meu irmão tenha sucesso também. Então você pode se empenhar, se dedicar, para que o negócio de outra pessoa, de outro irmão, seja abençoado através da sua vida. A terceira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: Moisés está no Horebe, no oeste, e a Bíblia diz que ele pega um caminho distante da casa de Jetro. Ele rompe até o Horebe. E quando ele chega no Horebe, ele percebe que tem algo diferente. Deixa o versículo aqui para mim, por favor. A Bíblia diz, Êxodo 3, a Bíblia diz então que Moisés chega no Horebe, e depois de ter chegado no Horebe, existe algo queimando, uma sarça queimando. E o texto vai dizer o seguinte, no verso 1. Então ele cuidava de um rebanho que não era dele, esteja disposto a cuidar de algo que não é teu. Do sacerdote, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou ao Horebe. O que significa Horebe? Horebe significa lugar seco, lugar sécto, lugar sem vida. Isso significa Horebe, amém ou não? Esse é o significado de Horebe. Moisés está indo para um lugar seco, não faz o menor sentido. Moisés está no deserto, e ele seleciona um lugar para ir, o lugar mais seco possível. Parece algo completamente antiquado, no mínimo. Mas Moisés vai para o lugar mais seco possível do deserto. É uma doideira. E o texto vai continuar dizendo, o monte de Deus, verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou. O que Moisés fez? Olhou. Moisés teve atenção àquilo que estava acontecendo. A terceira coisa importante que eu quero deixar para você, pode deixar o texto aqui, é que você precisa estar atento ao que está acontecendo. Porque a primeira coisa que acontece, Robinho, a primeira coisa que acontece é Deus se manifestando com poder, para depois Deus falar. Amém ou não? Mas o que aconteceu dentro do texto, Luciana? O que acontece dentro do texto é que o Moisés olhou para aquilo que estava acontecendo. Ele voltou a atenção para aquilo que estava acontecendo. Moisés sabia da responsabilidade de cuidar das ovelhas, mas tinha algo acontecendo diferente. E ele prestou atenção naquilo que estava acontecendo. Aquilo atraiu a sua atenção. A obra de Deus, aquilo que Deus está fazendo, precisa chamar a sua atenção. Amém ou não amém, irmão? Moisés estava lá, ele foi para o lugar mais seco possível, nesse lugar secto, mas tinha algo acontecendo de forma diferente naquele lugar. Algo chamou a atenção de Moisés. O Senhor muitas vezes está revelando poder para você primeiro, para depois falar ao teu coração. Primeiro ele revela a sua grandeza, primeiro ele cura, primeiro ele manifesta, primeiro ele toca, primeiro ele gera conserto, mas depois ele fala. Não adianta só a gente conhecer o poder de Deus, nós também precisamos conhecer a voz de Deus. Talvez você conheça só o poder, se relacione só pelo poder, se relacione só pela cura, se relacione só pelo milagre, mas muito mais do que o milagre, muito mais do que o poder, Ele quer falar ao seu coração. Amém, amado? Isso é importante, você tem que guardar isso no seu coração. Às vezes a gente quer um milagre, mas sabe, o Senhor quer prender nossa atenção naquilo que Ele está fazendo também, e dizendo também, e revelando também, e conduzindo também. O texto vai dizer então que Moisés chega, o anjo apareceu, uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas. Até aqui tudo certo, mas não se
consumia, estava pegando fogo, mas a sarça, o arbusto, ele não se consumia, tinha alguma coisa errada. Pode continuar, verso 3. Verso 3. Só um minutinho, claro, sem pressão ao irmão do telão. Pronto. Não despreze os pequenos começos. Amém? A Bíblia diz em Jó, no capítulo 8, verso 6, salvo engano, diz assim: embora o teu princípio tenha sido pequeno, o teu final será grandioso. Amém ou não amém? Embora o teu princípio tenha sido pequeno, o texto vai dizer tímido. Embora o teu princípio tenha sido tímido, o teu final, meu irmão, vai sair na Forbes, na Times, personalidade do ano. O teu fim será grandioso. Você pode virar isso para o vizinho e dizer: embora o teu início tenha sido pequeno, o teu final, meu irmão, será grandioso. O Senhor está escrevendo uma nova história para você, e o seu final será grandioso. O princípio é difícil, as dores do princípio, mas o final será grandioso. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então disse consigo mesmo, Moisés está dizendo: vou até lá para ver. Então primeiro ele chamou a atenção. O que acontece depois? Ele caminhou até lá para poder ver. Primeiro o Senhor está chamando a nossa atenção. Vem cá ver o que eu estou fazendo. Ele está chamando a nossa atenção com alguma coisa, você precisa estar atento. Mas depois o convite é para você se aproximar. Então Moisés, ele responde, ele vai lá ver o que está acontecendo. Primeiro ele olha, depois ele chega perto. Você precisa chegar perto para poder ver. Deus não está querendo se relacionar com você à distância, não, irmão. Esse namoro à distância não existe, não. Só existe na cabeça da gente. Não é? A vida instagramada, hoje em dia não é nem... Hoje tem Google Meet, tem Zoom, tem um punhado de coisa, né? A gente fica preso na tela e Deus está querendo chamar a gente para a realidade. Deus quer calçar os nossos pés agora. Jesus está chamando, vem para perto. Você está vendo a distância, eu quero chamar a tua atenção. Mas depois de ter chamado a tua atenção, o convite é chegar perto. E chegar perto pressupõe relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com você, intimidade com você. Antes de falar com você, Ele quer que você chegue perto. Amém, amém. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus, mas muita gente quer ouvir a voz de Deus de longe. Deus está querendo que você chegue perto. A Bíblia diz, Jesus vai dizer: olha, aquele que for orar ao Pai, entre no teu quarto, fecha a porta e comece a orar, que o Pai que tudo vê, te ouvirá. É só chegar perto. Chegai-vos a Ele, porque Ele vos chegará a vós. Amém ou não amém? Ouça a voz de Deus. O texto vai dizer: então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, poder, grandeza. O texto continua: porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu, Moisés viu a sarça. O Senhor viu Moisés. Presta atenção. Moisés viu a sarça, sim ou não? Sim. E o que o Senhor viu? Viu Moisés chegando perto. Quando você vê a grande manifestação de Deus e for caminhando para poder chegar perto, o Senhor vai ver você também. E o Senhor vai gritar o teu nome também. Amém, não? O texto diz: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, o Senhor sabia o que Moisés queria ver. Ele estava lá, talvez Moisés estava curioso. E de repente alguns de vocês chegaram aqui por curiosidade. Mas sabe, a curiosidade pode ter trago você aqui, eu trazido você aqui, melhor dizendo. Mas é nesse lugar que Deus quer falar com você. Deus quer conduzir o teu coração, quer dar força a você, quer renovar o teu vigor, quer alimentar a tua mente, alimentar o teu espírito, alimentar o teu coração, quer transformar o teu luto, quer transformar essa tristeza em alegria, quer suprir você, surpreender você, quer falar com você. De repente você fala: pastor, estou enfrentando um deserto. Ei, o deserto é preparatório para o mover. O mover vem depois. Moisés
enfrentou o deserto 40 anos como pastor. E um dia Deus gritou o seu nome. O texto diz, para ver, Deus no meio da sarça o chamou. Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Moisés viveu 80 anos sem conhecer a voz de Deus. 80 anos. Há 40 anos ele estava com Jetro, e Jetro era sacerdote. Mas chegou um dia que Moisés precisou ouvir a Deus. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas espirituais, e nós nos relacionamos com Deus com base no relacionamento que pessoas têm. Mas chega um determinado momento que Deus quer falar com a gente, quer levantar a gente. Ei, Moisés, eu quero te levantar agora. Eu quero levantar a tua vida agora. Eu quero te ensinar agora. Eu quero te surpreender agora. Moisés, ei, eu te vi. E ele disse, eis aqui, 40 anos no deserto, 80 anos de vida, mas o Senhor falou. Então, o que eu quero dizer para você é a quarta coisa. Onde Moisés estava? No Horebe, o lugar mais seco, séquito. Na hora mais dura, na hora mais difícil, no momento mais complexo, no lugar mais caustificante, no lugar mais doloroso, no lugar mais caótico, no estreito mais duro, o Senhor falou. Então o que eu quero dizer é a quarta coisa, que o lugar mais séquito da tua vida é o que Deus vai usar para poder promover a maior revelação da tua vida também. Amém. No mesmo lugar séquito, difícil, caótico, complexo, estranho, é o mesmo lugar que Deus vai falar, para que você possa ter a maior revelação da tua vida, a maior revelação da tua história, da história da tua vida, da tua família. Amém ou não? O lugar é difícil, complexo, mas é nesse lugar que Deus vai tomar. É nesse lugar que Deus vai revelar o seu poder. É nesse lugar que Deus vai falar com você. No lugar mais seco, mais distante, também veio o lugar de honra. Nenhuma outra pessoa ouviu, mas Moisés ouviu. Amém ou não? Havia sacerdote em Midian, mas não foi o sacerdote que ouviu, foi Moisés que ouviu. Você também vai ouvir. Não importa se esteja hoje séquito, difícil, complexo, o Senhor vai falar com você. O texto que a gente leu, de João no capítulo 10, fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem está falando isso? Jesus está falando. E onde Jesus está falando isso? Em um outro monte, Jerusalém. Qual que é o monte de Jerusalém? Alguém sabe? Qual que é o monte de Jerusalém, irmãos? Hã? Pode falar, Deus não vai puxar agora não. Hã? É o Sinai? O monte de Jerusalém é o Sinai. Qual que é, amor? É o monte Sião. O Sinai é o monte Horebe, mas Sião é Jerusalém. Amém ou não? A Bíblia diz que o vale de Aquiaba terminava em Sião, Jerusalém. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava falando no monte Horebe, no lugar séquito. Mas Deus se revelou plenamente. O bom pastor, Moisés era pastor, mas era um tipo de Cristo. Moisés é o tipo de Cristo do Antigo Testamento. Mas o bom pastor, ele se revela de forma grandiosa, poderosa, em Sião. Amém, amado? O mesmo Deus que falou no Horebe, no lugar seco, é o mesmo Deus que trouxe chuva serôdia no vale, na vida de Sião, do seu povo. Porque o bom pastor cuida das suas ovelhas. Deus quer falar com você. Você precisa estar atento. Você precisa chegar perto. Você precisa confiar na sua palavra. Você precisa ter segurança para poder agir depois que Ele falou. Mas você não faz isso à distância. Você tem que chegar mais.
O propósito de Deus nesses dias é que você chegue mais perto, que você não fique em dúvida, porque o mesmo Deus que libertou o povo da escravidão do Egito é o mesmo Deus que está querendo livrar você de todo o assombro desse deserto. O mesmo Deus que falou lá atrás é o mesmo Deus que está falando agora. O mesmo Deus que agiu lá atrás com força e poder é o mesmo Deus que está derramando graça e favor sobre a sua vida. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Você precisa ter olhos para ver aquilo que Deus está fazendo. Quando você está prestando atenção no que Deus está fazendo,